Se você entrou nesse vídeo, provavelmente você está interessado em estudar o espanhol para vir para a Argentina, seja por trabalho ou por estudo. E nesse vídeo eu vou te contar como é o método espanhol da Argentina, o método que eu uso com os meus alunos para que eles possam se tornarem fluentes no espanhol e conquistarem o certificado B2, certificado de espanhol intermediário, para as faculdades públicas aqui da Argentina. Não é só aprender o espanhol, também você vai aprender sobre os formatos das diferentes provas que são exigidas para que você possa ter esse certificado, também as estratégias que você precisa ter para cada atividade para atingir o melhor nível, o nível exigido. E também você vai aprender sobre os temas, os assuntos que vão estar nessas provas. Além disso, você terá uma base sólida do espanhol para que você possa se relacionar com os nativos e assim ter melhores oportunidades, sejam elas de trabalho ou também para que você possa desempenhar melhor na faculdade. Não é um método que você vai aprender o espanhol em 15 dias ou 30 dias, como eu vejo algumas propagandas aqui na internet. Não é uma guia rápida, senão que é um curso onde você vai ter realmente bases sólidas para que você possa se desempenhar melhor aqui no país. E bom, e para quem esse método funciona? Esse método é para aquela pessoa que tem zero conhecimentos de espanhol, que nunca teve contato direto com a língua, já que nós começamos desde o início até o nível desejado, que é o nível intermediário. Também é para aquela pessoa que já tem o espanhol básico, mas precisa fazer as provas de nivelação. Então, você vai aprender o espanhol da Argentina com todas as peculiaridades do espanhol argentino e também as diferentes provas. Você pode precisar da prova do CIEL, ou da prova do CI, ou da prova CELU, e elas estão em diferentes módulos do curso. Também é para aquela pessoa que ainda está no ensino médio e se está decidindo entre vir para a Argentina ou fazer o Enem. Se você está fazendo o Enem, mas também tem a ideia de vir para a Argentina, você pode fazer o espanhol e pode optar no Enem o idioma estrangeiro espanhol. Então você já faz para as duas coisas. No caso que você não ficar no Brasil, você vai vir para a Argentina e já vai vir com uma base, já vai vir com o estudo do espanhol e depois é só focar mesmo na prova que você desejar. Ou é para você que já mora na Argentina, mas ainda não conseguiu sair daquele portunhol. É para você que precisa aumentar as suas oportunidades, abrir os horizontes de trabalho e também de relacionamento. Ou você que já me conhece e quer aprender o espanhol, assim como eu, num nível avançado e ter toda a bagagem de 24 anos de experiência relacionando com os argentinos. Também é para você que tem uma proposta de trabalho na Argentina e precisa melhorar ou aprender do zero o espanhol para que você possa ter uma melhor entrevista, para que você possa fazer um currículo, para que você possa tentar uma nova oportunidade de trabalho aqui. Talvez você quer fazer uma pós-graduação ou já está fazendo e sabe que a universidade vai exigir de você na sua tese ou no momento final do pós-grado que você tenha esse certificado de espanhol. Então também é para você. Às vezes você é uma pessoa que gosta de desafios constantes e já fala uma segunda língua e agora quer aprender outra mais. Então, para você será muito mais fácil e mais interessante e estimulante aprender o espanhol. E também é para você que nunca teve nenhum contato direto com a língua, que não sabe o espanhol, mas quer aprender por algum desses outros motivos que eu falei. Quando eu vim para a Argentina, eu também não havia tido nenhum contato direto com a língua. E eu vim atrás do sonho de estudar medicina. E foi superando obstáculos, superando qualquer barreira da comunicação que pudesse se apresentar, que eu hoje falo espanhol avançado e também posso ajudar outras pessoas que hoje estão na mesma situação que eu estive anos atrás.
Aí você se pergunta, será que essa moça sabe realmente ensinar o espanhol a ponto de que eu possa me certificar com um certificado internacionalmente reconhecido? Bom, falar hoje em dia na internet, todo mundo fala, mas aqui eu quero provar para você que outros alunos também conseguiram. Como eu consegui, eu sou prova viva disso, mas também outros alunos puderam, com este método, atingir a fluência e obter o certificado. E aqui eu vou deixar na tela para vocês e, bom, vocês vão poder ver, por exemplo, foto, e no meu canal do YouTube também você vai encontrar vídeo com alunas que explicam como elas chegaram lá, explica também um pouco sobre a rotina de como você deveria estar estudando para chegar lá a conquistar esse certificado ou conquistar a fluência. Você vai encontrar também, porque, claro, não é só depoimentos de pessoas falando que conseguiram. O que é importante aqui é que você tenha o certificado. E os meus alunos, o que eles fazem é me mandar as fotos desses, ou em um print desses certificados, e muitos deles são do nível B2, que é o que nós aspiramos, é o que nós necessitamos para ingressar na faculdade, mas também tem muita gente que tem até um nível superior, o nível C1, que é o nível mais avançado. Então, por exemplo, vocês vão encontrar aí, que eu vou deixar aqui na tela, uma aluna que ela fez o certificado e no dia 18 de janeiro ela me mandou a mensagem dizendo: Olá, profe, como estás? Queria decirte que yo aprobé en el examen CIELE B2. En el último día 12, entonces ya estoy lista para ingresar a la UBA. Gracias por tus conhecimentos e por ajudar-me. É maravilhoso quando eu vejo cada dia os meus alunos atingirem, conseguirem, porque esse é um passinho mais para que você possa ir realizando o seu sonho de vir, de morar em outro país, de conhecer outra cultura, de experimentar outros conhecimentos que você possa ir tendo aqui. Então depois eu vou deixar aqui outro mais também, da Erika. Hola Fer, buenas tardes, solo para compartir mi felicidad, aprobé el examen. E aqui está, aí vocês vão ver a foto do certificado, vou colocar esse print aí para vocês. Bom, aqui temos a Elaine, ela vai para a UNLP, a Universidade Nacional de La Plata, e ela com choro, ou seja, a emoção é tão grande porque é tanto esforço, tanto estudo. Isso aqui, gente, não é de um dia para o outro. Você tem que se esforçar, você tem que ter uma guia. Agora, daqui um pouquinho eu vou contar um pouco mais sobre o método, sobre a base, sobre a estratégia que você precisa ter para chegar a este nível de tanta felicidade, de conquistar realmente, e como eu disse antes, um passinho mais para que você possa conseguir ir cada dia mais conseguindo o seu sonho. E a Elaine diz: deu certo? Sim, precisava de 700, partiu a Argentina, hahaha. Eu vou colocar aqui para vocês, depois vocês vão ver também aqui a Ana Luísa. Obrigada, Fernanda, eu e o Iago passamos nas provas e graças às suas aulas, que foram de grande ajuda, deu tudo certo. Você pode fazer também com um namorado, com uma amiga, com uma pessoa que está vindo também, sempre quando nós estamos em comunidade, que é o que acontece com os cursos, com o curso espanhol da Argentina. Você está numa comunidade, isso é muito importante para que você possa cada dia se empenhar e estar mais motivado. Então a Laís aqui diz, me manda a foto e diz: acho que sim. Muita gente pede para que eu possa ajudar, porque a gente fica tão nervoso no momento que chega o e-mail, nós vemos um pouco isso sobre como são a pontuação, mas você fica ali tão nervoso no momento de ver o resultado, que muitas vezes meus alunos me mandam e falam: prof, me ajuda, o que tá falando aqui? Será que tá certo? Será que eu tô vendo? É isso mesmo? E porque é uma mudança da
vida, né? Esse é o pontapé que você precisa para decidir a sua viagem para a Argentina. Então, a felicidade é imensa, a sua vida muda naquele momento, né? Muda para bem. Aí eu mando aqui para ela, mando a pontuação novamente e digo, sim, você passou, uhul, nem acredito, chorando. É uma emoção muito grande, gente. Depois tenho aqui também Murilo que me manda, Fernanda, tudo bem? Bom dia, me ajuda a interpretar isso, é o que eu vinha falando. Eu acho que saiu B2 e um C1, mas acho que posso estar vendo errado, tem gente que não acredita de tanta emoção, mas é assim mesmo, o empenho vale a pena. Aqui tem a foto de outro certificado também, do IALO, as pessoas vão me mandando as fotos também, como eu disse, aqui não é só falar, aqui realmente você precisa provar e a prova é o certificado. Muitas deles, como vocês estão vendo, é o nível B2 que eu exigido e também alguns até o nível superior, C1. Aqui a Isabel, passei de 869 pontos, C1, oral e escrita B2. E eu falo, olá, felicidades, obrigada. Só enquanto estiver tudo controlado por aqui, eu estarei indo para o UNLP. Estou amando o curso de ingresso, claro, porque a Universidade Nacional de La Plata já começaram as aulas e isso aqui foi dia 24 de fevereiro, 16 de fevereiro de 2021, essa mensagem. Ela já está fazendo a carreira de forma online, ela está no Brasil. Então, gente, eu poderia estar aqui horas e horas falando, porque eu adoro as histórias, é maravilhoso chegar ao nível de terminar o curso, porque o curso termina aí, mas não a nossa relação. O espanhol da Argentina não é somente estudar o espanhol, não é somente chegar até a prova, é muito além, é comunicação, é relação. Eu sou muito grata de todos os meus alunos e nós formamos uma amizade grande, porque a comunidade brasileira aqui em Buenos Aires termina sendo muito unida e nós nos precisamos e nós nos apoiamos cada dia mais. Então, não termina aqui. Isso aqui começa, essa relação começa, esse curso é um pontapé. Acho que dá pra ver quanta gente consegue o certificado, consegue a fluência com um método. Assim que eu vou esperar o seu print também para nós podermos comemorar juntos. Mas antes você vai entender como funciona para os meus alunos e como funcionou para mim. E eu vou te confessar que eu não gostava nada do espanhol. Eu não gostava do sotaque dos argentinos, eu não tinha nenhum interesse em falar o espanhol, até que eu me deparei com a necessidade de uma boa comunicação. E sabe como foi estes momentos que eu me deparei com essa necessidade? Foi o seguinte, um desses momentos foi a dificuldade de acompanhar as aulas na UBA. E o segundo momento, onde me impactou e vi a importância de saber se comunicar de uma maneira fluente, foi quando eu queria me relacionar, eu queria um namorado, eu queria ter uma família aqui na Argentina. Um dia eu estava no pré-grado da UBA para medicina e eu estava lá na aula de biofísica, uma das matérias do CBC. E quando eu estava lá na aula, o professor estava explicando sobre a resistência dos fluidos, algo assim. E para graficar um pouco essa dificuldade que eu tinha de acompanhar as aulas, eu vou contar para vocês que naquele instante, quando ele estava dando essa aula sobre resistência dos fluidos, ele falou o seguinte, ele disse, entonces, ustedes van a ver que un fluido pasa de un lado A hacia un lado B y en ese trayecto, cuando pasa por el lado A, él va a sufrir una fricción, va a tener una resistencia. Ustedes imagínense un embudo donde el lado A es la parte de arriba y el lado B es la parte de abajo. Tá, eu fiquei na parte do embudo. Não sei se vocês entenderam, talvez sim algumas coisas, mas essa palavra embudo para mim
ficou na minha cabeça, porque ele estava explicando, não sei se vocês deram para acompanhar, mas ele dizia que o fluido passava de um lado a um lado B, onde desde um ponto a outro sofria uma fricção, uma resistência. Ele falava uma coisa assim, só que ele representava isso com um embudo. E eu fiquei com essa palavra na minha cabeça e não consegui continuar com a racionalização ali do professor. Naquele momento, não podia pegar o celular, eu não tinha celular naquela época, eu não podia olhar ali num dicionário rapidamente e continuar com o que ele estava me falando. Então, eu perdi toda a aula porque tudo se basava naquilo. E aí eu fui pra minha casa todo dia pensando o que era embudo, o que era embudo. Bom, conto pra vocês, embudo é funil, sim? Ou seja, passava por um funil aquele líquido. Só que não era nem tão significativo para aquele momento, só que eu fiquei ali com aquela palavra e não consegui me integrar com tudo que ele estava falando. Foi esse dia que me impactou a importância de realmente saber o espanhol. Eu sabia o espanhol básico, naquele momento nós não precisávamos de um certificado para ingressar na UBA. Hoje em dia eu tenho alguns alunos também que são de faculdades particulares, que eles também precisam para ter essa melhor adaptação e esse acompanhamento nas aulas, mas naquele momento, na faculdade da UBA, eles não pediam esse certificado e eu via a importância e a dificuldade, tanto é que eu tive que recursar depois biofísica. Olha só que esse foi um ponto, mas certamente teve outros mais onde eu não podia me concentrar e não podia absorver realmente tudo que eles estavam me explicando, pelo fato de não ter um vocabulário amplo, pelo fato de não poder falar realmente ou me explicar, porque isso também isso também vai influenciar no dia a dia. Então, a partir dali, eu falei, eu preciso melhorar o meu espanhol, porque as minhas notas, porque o meu desempenho na faculdade não é o esperado, e não é porque eu não era aplicada, não é porque eu era responsável, era porque realmente me faltava a parte da comunicação, a parte do espanhol. E como eu disse, naquele momento eu não podia pegar um celular, não podia olhar no tradutor aquela palavra. Só que hoje em dia, por mais que nós temos esses recursos e que está à mão nossa ali, tudo que você pode aprender desde o celular, desde um tradutor, tem situações na vida cotidiana que você não vai poder olhar ali naquele momento. Você se imagina, eu tenho uma aluna que ela teve um conflito num banco, por exemplo. Ela teve que apresentar uma queixa sobre um caixa que pegou o dinheiro e que teve um problema. E ela me contava, ela se sentiu humilhada porque a gerente do banco tinha tanta convicção no que ela estava falando, e a minha aluna, ela não, naquele momento, ela ainda não estava comigo, por isso ela veio estudar o espanhol. Ela não falava o espanhol adequadamente, porque você pode falar um portunhol, um espanhol básico, mas certas questões é evidente que você precisa ter uma melhor fluidez na linguagem, porque, por exemplo, nesse caso, ela me dizia que a gerente falava com ela com uma soberba, com uma forma tão conflitiva, que ela na cabeça estava tudo, em português saía tudo, só que ela não conseguia se expressar. Momentos de nervo, momentos de tensão e você ter que falar outra língua, outro idioma para que você possa brigar pelos seus direitos. Ela não conseguia. Foi aí o momento dela, o momento que ela impactou e ela viu que no dia a dia a comunicação dela não estava sendo a adequada.
No meu momento foi no momento da faculdade, nesse momento dessa aluna foi naquele dia a dia. O que eu quero dizer aqui é que vão acontecer em várias situações da vida, estando na Argentina, onde você vai precisar não só ter aquele espanhol básico, não só aquele portunhol, mas você vai precisar de realmente falar o espanhol. E aí, o segundo momento, como eu dizia, que me impactou para que eu tenha que falar bem o espanhol, foi quando eu comecei a namorar. Eu queria namorar um menino argentino, só que eu não conseguia me expressar adequadamente. O que quer dizer expressar adequadamente? Eu não sabia, não conseguia transmitir realmente o que eu pensava, porque imagina, nós estamos em momentos que estamos avergonhados, ou seja, você está conhecendo uma pessoa, então tem várias coisas que você quer se expressar e não consegue. Eu também era muito mais jovem e menos madura, né? Então acontecia esse tipo de coisa. E eu ficava ali naquelas brincadeiras bobas, aqueles sorrisos, aquelas piadinhas sem graça que realmente eu não queria. E aí chegou num momento que eu vi que eu não estava sendo eu, que a minha identidade, que a minha personalidade eu estava perdendo por não saber me expressar. Eu não estava conseguindo colocar para fora o que eu realmente pensava. E quando eu colocava, entendia de outra maneira. Aí eu falei, não, aqui realmente tem coisas que não estão funcionando, porque eu não sou assim. Eu não estou rindo, ou seja, eu sou muito alegre, mas eu não estou rindo o tempo inteiro e das brincadeiras. Eu tenho coisas que eu quero falar realmente, mas eu não, ou tinha outro significado, acontecia várias coisas. Então, é importante saber que naquele momento que você precisa do espanhol adequado, eficiente, você precisa de vocabulário, de saber expressar, de saber quais são os códigos culturais das pessoas daqui, para que você possa entender também como são. E tudo isso, toda essa bagagem você encontra no espanhol da Argentina. Você vai ter não somente, como eu disse, não somente o espanhol para que você tenha uma sólida base, não somente para que você possa fazer as provas, mas também para que você possa se relacionar. É tudo. Você precisa relacionar com os professores para que você possa explicar se você tem algum conflito de nota, de dúvidas. Você precisa no dia a dia pagar as contas, você precisa fazer uma negociação de um aluguel, ou se você está também vindo trabalhar, você precisa se expressar corretamente numa entrevista, saber como expressar o que você realmente tem para oferecer. Então, você pode ver que desde a minha experiência, esses foram os dois momentos pontuais, dois momentos para mim marcantes, onde eu vi que eu precisava realmente melhorar e não ficar com aquele portunhol. E foi a partir dali que eu comecei a criar o meu método do espanhol, que é o método que claramente eu melhorei com vários anos de experiência, mas é o que eu uso hoje em dia para que os meus alunos possam chegar aos níveis que eu apresentei para vocês. Então, eu descobri que eu precisava tomar as rédeas da minha comunicação e, como eu disse, eu criei um método e com esse método, em mais ou menos 4 meses, eu atingi o nível intermediário do espanhol e melhorou tanto a minha comunicação, que depois de alguns anos eu já estava no 3º ano da faculdade de medicina na UBA, eu estava namorando e estava trabalhando. Estava trabalhando coordenando uma equipe de vendas. Olha só, eu estava tão bem que eu já estava treinando a vendedores argentinos para prestarem serviços para brasileiros. E eu estava dando aulas de português também. E foi aí que eu descobri a minha outra paixão, que é a comunicação e o idioma português e o idioma espanhol. Eu estava tão feliz e eu estava indo tão bem no trabalho que a faculdade começou a me pesar bastante.
e eu comecei a ver que não era aquilo que eu queria. Nesse momento me impactou bastante e eu abandonei o curso e continuei na área de coordenação de gestão e passei também para a Universidade de Administração de Empresas. Eu me descobri muito mais empreendedora e com muito mais vocação para a gestão de pessoas que o que era a Faculdade de Medicina. Foi então que começou esse sonho, além de melhorar a minha comunicação, além de poder passar para outras pessoas o que é o idioma português, eu também, há 4 anos atrás, comecei a desenvolver o que é o espanhol da Argentina, onde eu estou aqui ajudando a brasileiros a conquistarem a fluência e a atingirem o nível intermediário B2 com a certificação internacional. Afinal de contas, eu já passei por isso, já sei como são os medos, as frustrações, os problemas que nós temos quando nós estamos aqui na Argentina e não falamos o espanhol. Eu sei muito bem o que é a frustração de ter más notas na faculdade e ter que prestar conta para os seus pais, ter que falar para outra pessoa e não entender realmente que o problema é além do que nós estamos pensando, não é o método de estudo somente, senão que é a comunicação. E hoje, sabendo tudo isso, eu posso ajudar outras pessoas a cortar esse caminho, a ganharem tempo, a economizarem dinheiro, porque hoje em dia a comunicação é muito mais rápida, muito mais ágil e a concorrência também é muito maior. As primeiras turmas do método espanhol da Argentina eram turmas fechadas, onde nós tínhamos um período de inscrição. Hoje em dia nós temos muito mais experiência, mais estrutura para que nós possamos brindar para você a possibilidade de que hoje você possa comprar e se inscrever no método, no curso espanhol da Argentina. Mas antes de clicar aqui no link aqui embaixo, eu quero contar para você como é este método, como é a estratégia por trás de toda essa filosofia do espanhol da Argentina. Eu gosto de trazer uma analogia de como funciona o método com a construção de uma casa e as etapas dessa construção. Certamente você pode imaginar como poderia ser as etapas de uma construção, ou talvez até já vivenciou uma. Então, eu vou te chamar agora para vir ali para o meu quadro, que eu vou explicar um pouco e vou tentar graficar para vocês o que é a construção de uma casa e como nós podemos relacionar isso com o método espanhol da Argentina. E como na construção de uma casa, nós vamos precisar definir bem o nosso propósito. Quando você vai construir uma casa, você vai pensar, essa casa vai ser para uma pessoa sozinha, vai ser para um casal, vai ser para uma família pequena, uma família grande, vai ser para idosos. Então, nós precisamos saber para quê, qual é esse objetivo. E assim, nós também precisamos saber e definir qual é o objetivo da nossa incorporação desse idioma. Será que é para morar na Argentina para trabalho? Eu preciso me dar bem numa entrevista? Ou será que eu preciso somente fazer um currículo? Ou será que eu preciso melhorar os meus relacionamentos? Já moro na Argentina. Ou talvez é porque você é um estudante e você precisa do certificado de espanhol para poder apresentar nas faculdades. Muito importante você ser muito específico aqui, porque essa definição vai fazer com que o seu planejamento seja muito mais eficiente. E essa é a nossa primeira etapa de 7 etapas para a aquisição de um idioma. Vamos lá, essa etapa eu chamo ela de P, por justamente o que nós falamos, porque é a etapa de propósito. Quando você constrói uma casa, você passa por momentos difíceis, por dias de chuva, por dias de sol, mas que seriam os dias bons. Nos dias de chuva, você vai precisar de muita motivação,
você vai precisar de uma dose extra de energia para continuar. E assim também é com os estudos. E que é o que vai fazer que você cada dia se aprimore mais, que cada dia você se empenhe mais nos seus estudos? Vai ser o seu propósito. Então, por isso é muito importante que nós definamos agora, no começo da nossa jornada, no começo da sua incorporação, do seu novo idioma, qual é o seu objetivo, porque naqueles dias de chuva você vai pensar, você vai visualizar, você vai ver você lá na Argentina, se é o caso, aqui na Argentina, se é o caso que você está aprendendo esse espanhol. Então é muito importante que esse seja o combustível, a energia para você ir para frente daqueles momentos desafiadores, aqueles momentos de luta, diríamos assim. E esse propósito vai te dar a clareza do seu objetivo. Já com essa clareza do seu objetivo, você vai começar a planificar muito melhor como você vai adquirir esse idioma. E aí é essa parte de planificação, o que eu chamo também na etapa 1, na etapa P, propósito e planificação, ou plano. Quando nós estamos fazendo uma casa, nós contratamos um arquiteto. Por quê? Porque nós precisamos de um profissional que nos ajude a guiar essa construção. Então, no caso de um idioma, da incorporação de um idioma, você tem que escolher o seu profissional. No caso, eu seria a sua arquiteta. Eu estaria te acompanhando e ajudando nessa planificação para que você possa chegar a esse objetivo. E a nossa segunda etapa é a preparação do terreno. Numa obra, é de suma importância que este terreno esteja limpo e nivelado para que você comece a sua construção. Então, na nossa analogia, esse terreno seria a sua mente, ou seja, você vai se adaptar a esse novo estilo de vida, porque você estaria incorporando uma rotina de estudo. Se é que você não tem, ou se você tem, você estaria ampliando essa rotina de estudos. E a nossa segunda etapa é a preparação do terreno. Quando você vai fazer uma obra, é de suma importância que o terreno onde você vai construir esteja limpo e nivelado. Então, essa vai ser a nossa segunda etapa. E nessa mesma analogia, nós vamos pensar em limpar o nosso ambiente de estudo, ou seja, a nossa mente, nós vamos nos concentrar, e isso é muito importante evidenciar e ter presente que para que você possa estudar de forma correta e eficiente, você precisa de um ambiente de estudo, você precisa de um lugar físico, onde você vai sentar e aquele lugar é específico para os seus estudos. Então, quando você vai limpar o seu terreno, você vai limpar também esse ambiente. Limpar de quê? De interrupções. É muito necessário que você possa se concentrar nos estudos e esteja consciente disso. E por quê? Porque muitas vezes nós estamos estudando e temos ali o celular ativado com as notificações. Então você está prestando atenção numa videoaula, por exemplo, mas ao mesmo tempo você está checando ali o que está acontecendo no Instagram, no TikTok, no Facebook. Então é muito importante que você saiba que essas distrações estão roubando o seu tempo. Então você não está sendo eficiente. E nessa preparação, nessa segunda etapa, eu vou te ajudar, eu vou te orientar a se livrar desses ladrões do tempo. E também eu vou ajudar a que você crie uma rotina de estudos juntamente com um cronograma de estudos que estará baseado no estilo de vida que você tem. Não é o mesmo uma pessoa que está hoje em dia estudando para o ensino médio e tem que incorporar um pouco mais de horas para estudar. Não é o mesmo uma pessoa que está trabalhando, que tem que dedicar trabalho e também dedicar aos estudos. Não é o mesmo uma pessoa que tem filhos ou outra pessoa para cuidar. Então, é muito importante que esse cronograma e essa rotina de estudos seja
bem aplicado ao seu estilo de vida. E eu estarei orientando e eu estarei te ajudando para que você possa fazer isso da melhor maneira. Você imagina uma casa construída sobre uma base de areia? Ela desaba, não é mesmo? Então, aqui nós somos construtores da nossa linguagem, do nosso novo idioma. E por isso é muito importante que você saiba que toda essa preparação, toda essa concentração e esse empenho na sua rotina e no seu cronograma de estudos vai fazer que você possa incorporar de melhor maneira o novo idioma. Agora bem, já que temos o nosso terreno e a nossa mente bem preparada e bem definido o que temos que fazer nessa etapa, nós vamos passar para a seguinte etapa, que é a etapa que eu chamo de alicerce. Alicerce numa construção é aquela estrutura de ferro que dá apoio às paredes. Então, ele que vai fazer? Vai fazer que essas paredes da casa na construção não venham a cair. E assim também é o espanhol básico que você precisa aprender. Não adianta aprender o espanhol em 15 dias e começar a falar aquele portunhol, porque você vai se frustrar. Você se lembra daqueles exemplos que eu dei antes, que tanto meu como alunas minhas também tiveram que voltar a estudar o espanhol? Acontecem sempre, ou seja, você precisa estudar um espanhol básico que vai dar toda essa força para a estrutura da construção da sua linguagem de um novo idioma. Se você aprender um espanhol básico, com poucas estruturas verbais, com algumas expressões idiomáticas mal construídas, você não vai conseguir depois se livrar destes erros. Você vai arrastar esses erros para sempre. Eu tenho muitos conhecidos aqui em Buenos Aires que moram há anos e anos e ainda continuam falando o portunhol e não conseguem sair. Por quê? Porque criaram vícios da linguagem. Então, tem várias vezes alguns significados que são os nossos queridos falsos cognatos ou falsos amigos que nós falamos, que podem ser aquelas palavras que são semelhantes, mas têm diferentes significados. E muitas vezes, muitas pessoas ainda continuam falando, depois de anos estando aqui, essas mesmas palavras. Então, é muito importante, principalmente se você vai fazer uma prova, que você fale o espanhol com uma boa base. E aqui no método espanhol da Argentina, nós damos muita importância a isso, porque eu acho que se você não constrói uma boa base, um bom alicerce para a sua linguagem, depois vai ser muito difícil voltar atrás. Então, nessa terceira etapa, nós vamos chamar de alicerce. E essa etapa de alicerce também é a etapa do nível A1 do espanhol, é o nível mais básico do espanhol. Existe um quadro de referências para as línguas, onde eles vão de A1 a C2, os níveis do espanhol. Então, no mais básico é o A1 e o mais alto é o C2. Nós aqui estamos no básico, no A1, mas esse básico deverá ser muito forte, deverá ser o seu alicerce para que sustente a sua casa. A partir do momento que nós já temos uma base forte, que nós já estamos no nível A1, nós vamos passar claramente para o nível A2, que é o nível que segue a este. E neste nível, nós vamos chamar ele de, na nossa analogia, alvenaria. Por quê? Porque na alvenaria, na construção, é onde você vai começar a fazer as paredes da sua casa. Sim, aqui você vai começar a levantar essas paredes. E o que quer dizer isso? Para um nível A2, ou seja, um nível básico, para que a pessoa tenha um nível básico, essa pessoa tem que ser capaz de se relacionar com outra pessoa nativa, de forma que aquelas questões cotidianas do dia a dia possa ser
interpretadas e podem ser também entendidas de forma correta, sim? Para que a outra pessoa possa te entender. Ou seja, são informações básicas, sim? Diferente de um portunhol, tá? Como eu falava antes. Nós não estamos falando de um portunhol, nós estamos falando de um básico correto, onde você vai ter uma oportunidade de se entender e se fazer entender mais com expressões do dia a dia, cotidianas, sim? Aqui, a diferença do A1 para o A2, você vai ter um pouco mais de verbos, alguns tempos verbais conjugados de formas diferentes e também, claro, sempre vamos levar tudo isso ao vocabulário da Argentina, o vocabulário daqui, esse vocabulário bem argentino e também com as expressões e pronunciações argentinas. Fazendo um repasso aqui, nós já passamos pela etapa de propósito, para o nosso plano, para a segunda etapa, onde nós preparamos o terreno, que é a nossa mente para estudar. Depois nós passamos para a etapa número 3, que é a etapa de alicerce, uma base forte para que as paredes da sua casa não venham a desabar. E depois nós passamos para a alvenaria, que é essas paredes, incorporação de mais e mais vocabulário. Agora nós vamos passar para a quinta etapa, que é a etapa de telhado. Numa construção, nós vamos ter as telhas que vão estar direcionadas, inclinadas e direcionadas para as calhas que vão levar a água ao solo. Ou seja, essa é a função, sim? E por que eu faço essa observação? Porque aqui nós vamos estar na etapa de nível, entrando ao nível intermediário. E nesse nível nós já estamos com uma base forte e já estamos algo preparados para começar a ver os modelos das provas. Então, como eu disse antes, esse espanhol você vai estar aprendendo palavras, como no telhado, você vai ter palavras que estarão orientadas à prova, ou seja, o nosso vocabulário, as nossas atividades, tudo que nós fizermos a partir daqui vai ser orientado às provas. E por isso é muito importante o seu propósito, porque vai depender da prova. Geralmente, o vocabulário, as temáticas, o que é não os formatos, mas algumas coisas são semelhantes em diferentes provas. Mas é muito importante que você possa, aqui nesse momento, já saber qual a prova que você vai fazer. Claro que aqui a arquiteta, a sua guia, a sua professora vai te ajudar a que você encontre a melhor prova para que você possa fazer. Então, essas telhas, esse vocabulário e todas as atividades estarão voltadas, dirigidas e focadas para cada prova, sim? Nesse nível você já estará no nível intermediário e aqui você vai ter muito mais facilidade de comunicação. Não quer dizer que você já tenha tudo incorporado, porque vão faltar muitas coisas ainda, mas já grande parte do caminho, eu diria a metade do caminho você já teria aqui andado. E na nossa sexta etapa é a etapa hidroelétrica, como se diz na construção, sim? Que é, como sua palavra mesmo diz, é a parte da água e da eletricidade da casa, sim? Hidroelétrica. Então, se numa casa, para essa etapa, que é uma das etapas mais importantes na construção, se você não tem um profissional que realmente saiba o que está fazendo, se você deixa por uma questão de custo ou por uma questão de não dar com a pessoa realmente referenciada ou um profissional correto, a instalação elétrica da sua casa pode causar acidentes gravíssimos, sim? E assim, a analogia para com nosso estudo do espanhol é o seguinte:
Se nessa etapa, onde é a etapa que você já deveria estar no nível B2, você está fazendo um curso que não é específico para o seu propósito, você pode ter muita frustração. Por quê? Se você nesse momento você não está estudando já os formatos das provas, no nível intermediário, você estará perdendo tempo e talvez até expectativa de fazer uma prova e chegar a esse nível será frustrada. Então, é muito importante aqui que você, nesse momento, no método espanhol da Argentina, como eu disse em algum momento anterior, que não é a mesma coisa estudar o espanhol que estudar para as provas. Estudar para as provas você tem que ver os formatos das provas que são diferentes, você tem que se familiarizar com aquilo. Por exemplo, a prova do Cielo é uma prova que é totalmente feita no computador, com a pressão do tempo. Então você tem um cronômetro ali que vai estar rodando continuamente quando você está fazendo a prova. E se você não praticar, e se você não fizer esse simulacro uma e outra vez com diferentes temas que no meu caso eu já tenho de alunos que fizeram, então eu posso fornecer para os meus alunos aqueles temas, aquelas questões que estão pedindo, que estão cobrando nas provas. Se você não fizer isso, por mais que você fale o espanhol e naquele momento, no momento da prova, você ficar nervoso por não conhecer o formato, por não saber que num CI, por exemplo, você vai estar frente a um professor, a dois professores, desculpe, onde um vai estar gravando, o outro vai estar te perguntando, você fica com aquela situação de nervos, de ansiedade. Se você não souber e não se preparar para isso, certamente você não vai ter bons resultados. Então, como na construção, na parte hidroelétrica aqui, é muito importante que você já esteja estudando o modelo da prova que você vai fazer, sim? E no caso, se você vai fazer o curso para uma entrevista, você já tem que estar passando para uma entrevista, você já tem que estar falando em espanhol sobre como vai ser essa entrevista e talvez até fazendo alguns treinamentos de como você vai estar frente a uma pessoa. Se você quer um espanhol para um relacionamento, para melhorar as possibilidades da sua carreira, do seu trabalho, então você também já deve ter esse propósito e deve estar trabalhando sobre isso, sim? Então, é muito importante que na sua etapa hidroelétrica você não tenha nenhum curto-circuito e não tenha nenhuma frustração no final. E é por isso que nós guiamos e nós orientamos de forma que você possa sempre estar em miras do seu objetivo. Então agora nós já passaríamos para a etapa número 7, que é a etapa de acabamento. Você se lembra que eu disse que no marco comum europeu nós temos de A a C os níveis de espanhol. E esse A é dividido em A1, A2, B1, B2 e C1, C2. Aqui nessa etapa de acabamento seria a etapa C1, C2. Sim? Onde você vai fazer no que é a nossa casa, na nossa analogia da nossa casa, tudo que é o acabamento. E o que quer dizer isso? Nessa etapa, a pessoa já está num nível avançado. Eu quero lembrar aqui que este curso nós vamos chegar até o nível B2, que é um nível onde você vai adquirir o certificado de espanhol para poder ingressar nas universidades e também para apresentar nos trabalhos. Por quê? Porque o nível B2 é um nível onde eles estabelecem que é o nível mínimo requerido para que você possa entender de forma adequada numa situação de universidade ou de trabalho. Agora bem, no nível C1, para aquelas pessoas que querem ir além, é o nível onde você é capaz de entender tão bem o idioma que você vai ser capaz de entender até as partes implícitas da linguagem. Sim, é o nível, por exemplo, que eu tenho hoje. Então, se você quiser fazer continuar nesse nível, será um próximo passo que você tem que dar. Então,
Essa é a base da estratégia de como funciona o processo de aprendizagem do espanhol da Argentina. Como vocês viram, são diferentes etapas e para que você possa superar cada etapa, você tem objetivos e diferentes atividades. É muita coisa, eu não teria o tempo suficiente aqui para poder te ensinar tudo. E é por isso que você tem ali o curso, você tem toda a metodologia para que você possa aprender. E eu vou estar acompanhando cada passo, eu vou estar te orientando e te ajudando nesse processo. No curso você terá todo o suporte para que você possa criar o seu ambiente ideal de estudo, para que você possa criar a sua rotina, o seu calendário de estudos e também para que você possa criar na sua casa uma imersão no espanhol. Na nossa primeira etapa, na etapa de alicerce, a base do seu espanhol, você ali vai ter nesses primeiros módulos o contato com a língua, o contato direto, você vai ter a sua primeira aproximação com o idioma. Você também vai aprender os erros comuns dos brasileiros ao falar o espanhol da Argentina e aqueles falsos amigos, que são aquelas palavras semelhantes com significados diferentes. Você vai aprender para que você possa ter mais confiança, estar mais seguro de quando você falar e, se você é uma pessoa um pouco mais tímida também, não ter este medo de cair em algum erro grosseiro. Além de ter uma base forte do espanhol, você também vai aprender como é a pronunciação do espanhol argentino. Nós vamos falar palavra por palavra, você vai ter a possibilidade de pausar o vídeo. Nessas videoaulas eu falo bem devagar, nesse começo eu falo bem devagar para que você possa imitar e assim conhecer e se familiarizar com os sons do idioma. Já nessa segunda etapa do básico, a alvenaria, o que seria as paredes, como nós falávamos naquela construção, você vai começar a aprender alguns tempos verbais. Você vai ser capaz de falar sobre a sua rotina, sobre aspectos da sua vida pessoal. Você também vai poder falar sobre alguns verbos no passado, algumas situações no passado que também são cobradas nas provas e são sempre ligados a esses assuntos. O curso está dividido em módulos em diferentes níveis, para que você gradualmente vá aumentando o seu vocabulário e também vá superando cada nível. É importante saber que, claro, se você ficou com alguma dúvida, você pode ir e somente acessar aquela aula onde você teve a dúvida. Por exemplo, você teve a dúvida nos pronomes demonstrativos. Então você pode ir nessa aula somente de pronomes demonstrativos. Cada aula tem no final um PDF, que seria um formato de arquivo para que você possa fazer atividades. Como assim também tem propostas de redações para que você possa fazer e interpretação de texto. Quando você chegar nos módulos mais avançados, B1 e B2, você já será capaz de começar de cheio com as provas. Você vai ter outro módulo de provas, você vai escolher a prova que será a mais indicada para o seu caso e você vai estudar sobre essa prova. Quando você estiver fazendo o módulo das provas, você vai ver que ali nós vamos trabalhar sobre os modelos das provas antigas, dependendo da prova que você for fazer. E ali nós vamos fazer juntos, atividade por atividade. Eu vou te acompanhar, eu vou te orientar e vou dar as respostas corretas que você precisa saber e você precisa fazer para atingir o nível intermediário. Também eu vou dar estratégias, qual é a estratégia melhor para cada atividade, o que você deveria fazer, como você deveria fazer e qual é a melhor opção para cada atividade. E aí você me pergunta, se o curso está numa plataforma, se são videoaulas, em que momento você vai praticar a conversação, a parte oral? Então eu vou te contar o seguinte,
Um grande diferencial que tem o espanhol da Argentina é a parte oral. Muitos cursos você vai ver por aí que eles não brindam a parte ou a conversação. E aqui você vai ter, porque eu estou convencida que é muito importante que você possa se soltar, que você possa falar, que você possa conversar para que você tenha realmente a fluidez do idioma. É muito difícil que uma pessoa possa conversar com ela mesma constantemente sem poder ter esse contato com outra pessoa que fala espanhol, que possa te corrigir ali, naquele momento do seu erro. E para isso, nós fazemos encontros onde você vai estar comigo ao vivo, praticando a sua parte oral. Tudo que você estudou, as aulas que você vai estudando, você tem a opção e a possibilidade de fazer essa aula oral comigo em grupos reduzidos e grupos do seu mesmo nível. E isso é um diferencial muito importante e muito interessante que você possa aproveitar. Mas também você pode me perguntar sobre as redações. Como eu disse antes, nós temos propostas de redações e você pode me enviar essas redações para que eu possa fazer a correção. E a correção será com explicações daquelas partes que você poderia ter errado e eu vou estar orientando, eu vou estar te ensinando também a partir dos seus erros sobre essas redações, sobre os temas das provas, onde você vai estar praticando a sua escrita. Existem algumas pessoas que me dizem que não tem tempo para estudar o espanhol. E eu tenho uma coisa para te dizer se este é o seu caso. Você não é que não tenha tempo, você não tem o seu propósito definido. Você se lembra que lá naquela estratégia nós falamos do propósito. Mas se você tem o seu propósito, o que está acontecendo? Está acontecendo que você não está colocando esse propósito como uma prioridade. Você está priorizando muito mais o lazer, os passeios, sair, ou um namorado, ou fazer qualquer outra coisa, mas não está dedicando a sua prioridade ao seu propósito, que no caso seria estudar o espanhol. Então pense nisso, pense que para que você possa realmente acomodar a sua rotina, ter o tempo para o estudo, quer dizer que você, além de ter o seu propósito, você tem que colocar esse propósito como uma prioridade. Neste momento, eu tenho certeza, absoluta certeza, que você vai dar um jeito e vai fazer o seu dia render e dar o tempo para que você possa estudar. Então, chegamos no ponto onde é você que tem que tomar a decisão. Se você vai parar aqui ou se você vai se desafiar e superar. Então, se você quiser aprender espanhol, agora é só clicar aqui no botão e nos vemos luego. Seas bienvenido.